Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade mapa aí de circuitos elétricos, né, pessoal? A atividade ela tá bem interessante aqui, tá? Ela tem uma aplicação prática bastante útil aí, né, para estudos de eletrônica, circuitos de instrumentação, medidores e tudo mais, tá? A ideia central, pessoal, é que a gente trabalhe aqui com um dispositivo aí, né, chamado de extensômetro, ou também conhecido aqui como strain gauge, acho que é assim que se pronuncia ele, tá? Strain gauge. E esse cara aqui ele é um dispositivo, né? Na verdade ele é um transdutor, tá? Que ele é utilizado para medir deformações mecânicas aí, bem geral em corpos de prova, tá? Que são as aplicações mais utilizadas ali para eles, né? Então a ideia aqui desse dispositivo é que ele consiga variar o valor da resistência dele. Na verdade ele é um resistor, tá? Vocês podem enxergar ele como um resistor, mas um resistor variável, tá certo? E aí ele consegue variar aqui o valor da resistência dele quando ele sofre uma deformação aqui, né? Então, quando ele está aplicado ali, pessoal, por exemplo, num corpo de prova, à medida que o corpo ele vai se deformando, né? A gente aplica, por exemplo, uma tração ali no corpo, o sensor ele vai colado ali nesse corpo de prova e à medida que o corpo de prova vai se deformando, o sensor vai se deformando junto. E com isso aqui ele vai variando o valor da resistência aqui, ó, entre os terminais dele, tá? E aí, pessoal, a gente pode se aproveitar aqui dessa variação de resistência e colocar esse nosso resistor aqui, né, o nosso extensômetro, em um circuito aqui, ó, que ele é conhecido como ponte de Wheatstone, tá? Que é esse que aparece aqui, tá certo? E aí, pessoal, a gente pode fazer algumas medidas de corrente elétrica ou até mesmo de tensão aqui nessa nossa ponte e associar os valores que a gente vai coletando aqui de correntes, né, ou mesmo de tensões nesse circuito, e a gente associa esses valores a determinadas deformações, tá? Então ele é extremamente útil aí para ensaio de corpos de prova, medidas de deformação e tudo mais, tá? E falando especificamente sobre essa ponte aqui, né, pessoal, ela é na verdade um circuito construído aí por 4 resistores, geralmente. E na configuração mais comum dela a gente coloca um resistor variável aqui, ó, tá? E a ideia central é que a gente vem aqui e coloque um medidor de corrente aqui, ó, bem no meio, ligado aqui entre esse ponto C e D. E aí, à medida que esse resistor aqui vai variando, pessoal, esse resistor variável aqui, a gente vai tendo uma corrente variável no nosso amperímetro que fica bem aqui no meio, tá? E aí, quando esse amperímetro ele marca 0 amperes aqui, ó, de corrente no meio, bem no meio aqui, né, num medidor, vamos só para fazer uma imagem aqui, tá? Um amperímetro ligado bem aqui, ó. Então, quando esse amperímetro aqui ele marca 0 amperes aqui, a ponte ela assume uma condição de equilíbrio, tá? E aí a gente consegue calcular sem problema nenhum qual que é o valor de resistência que está aqui nesse resistor variável naquele momento em que aqui está nesse equilíbrio, né? Então, é um circuito realmente bastante útil para instrumentação. Ele é a base aí dos medidores que nós temos, tá? Medidores de resistência, medidores de capacitância, de indutância também. E utilizam pontes aí semelhantes a essa de Wheatstone, tá? Então ele foi a base para os multímetros modernos que nós temos. Poderemos colocar aqui diversos tipos de sensores de variação. Aqui a gente pode colocar, ao invés de um extensômetro, a gente pode colocar um sensor de temperatura, né? Um NTC, um PTC, ou ainda podemos colocar um LDR, por exemplo, né? Um sensor que varia ali com a intensidade da luz, tá? E aí, com essa ponte, com esse circuito, a gente consegue coletar dados dele e associar a outras grandezas, tá? Então, realmente é um circuito bem bacana para se trabalhar. Então, aqui no caso dessa aplicação, pessoal, foi dado para a gente o seguinte, ó. Foi pedido para que a gente considerasse o valor do R1 aqui, 2K, né? O R2 aqui valendo 15K, o R3 valendo 3K. E é para a gente considerar que o nosso extensômetro, nesse momento aqui, ó, tá, com a aplicação, com a deformação que ele está sofrendo, ele estaria com uma resistência de 9K, beleza? E aí, com base nessas informações, tá, nós temos que fazer o seguinte, pessoal, ó. Nós temos a alimentação aqui, né, a tensão de alimentação ela é 12 volts, tá certo? E nós temos que calcular aqui a tensão entre os pontos C e D, utilizando 3 técnicas diferentes de análise de circuitos, tá? Então a primeira delas é por divisão de tensão,
divisores, né, de tensão, a segunda por divisor de corrente e a terceira aplicando aqui a LKC, né, a análise nodal aqui, ó, fazendo a análise nodal com a lei de Kirchhoff das correntes. E é para a gente considerar aqui como o nó de referência, tá certo? O nosso nó B, que é esse cara aqui, ó, tá? Então, pessoal, só uma situação aí que tem que ficar bem clara para vocês, tá? É que à medida que o valor desse nosso extensômetro aqui varia, eu tenho valores de tensão aqui, ó, no ponto C e no ponto D, tá certo? E com esses valores de tensão aqui, se eles forem conhecidos, eu consigo efetivamente conhecer a diferença de potencial que a gente tem aqui entre o ponto C e D e tirar aqui, tá certo, conclusões com essa diferença de potencial, tá? Então, nós vamos calcular aqui, ó, primeiro o valor da tensão, né, no ponto C e depois o valor da tensão no ponto D. E aí, pessoal, a tensão entre C e D seria a diferença de potencial. A gente vai fazer VC menos VD, tá? Ou vamos fazer VD menos VC. A gente vai considerar o potencial maior menos o potencial menor para a gente não ter valor negativo aqui. Beleza? Então, nós vamos calcular aqui entre C e D, na verdade, é uma diferença de potencial, tá? Então vamos lá, ó. Como eu já deixei alguns esquemas prontos aqui para a gente tentar agilizar um pouco, tá? Eu peguei aquele circuito lá, eu quebrei, eu dividi ele aqui em duas partes, beleza? Eu fiz uma separação dele bem aqui, ó, como se eu tivesse cortado ele aqui ao meio, tá? E aí, pessoal, pensem no seguinte, ó, essa fonte de 12 volts, ela está conectada aqui nesse ponto A. Então, os 12 volts aqui, ó, e o zero aqui da fonte, eles são responsáveis por alimentar aqui, ó, R1 e R3, e ao mesmo tempo eles alimentam R2 e o nosso extensômetro aqui. Então eu posso dividir como se fossem dois circuitos aqui, ó, com resistências em série, tá? E isso aqui alimentado por uma tensão de 12 volts, e foi o que eu fiz aqui, ó, para facilitar um pouquinho a nossa análise, ó. Então aqui é o ponto A, tá com 12 volts positivo, né, o potencial positivo, e o ponto B tá ligado aqui no negativo da fonte, ó, que eu tô representando pelo símbolo de terra, tá? Eu tenho aqui o R1 e o R3, que vão ficar conectados em série, eu vou calcular o valor da tensão VC aqui, ó, utilizando divisor de tensão. A mesma coisa aqui, ó, para o segundo circuito, tá? Eu vou ter o R2 e o extensômetro aqui, ó, beleza? E nós vamos calcular o valor de VD. Pessoal, como é que funciona a equação do divisor de tensão, tá, gente? Ela é uma equação padrão, mas nós vamos pensar aqui no seguinte, ó. Primeiro, né, nós vamos entender o que é VC. Quantos volts é VC? Pessoal, percebam que o valor de VC, ele vai ser, na verdade, a leitura de tensão aqui, ó, em cima do resistor R3. Para eu conseguir medir o valor de VC, pessoal, eu teria que fazer o seguinte, eu pegaria um multímetro, colocaria a ponta, vamos chamar de ponta positiva, tá? A ponta do maior potencial, aqui a ponta vermelhinha, aqui nesse ponto VC, e eu precisaria colocar a ponta preta, pessoal, na referência aqui do meu circuito, só que a referência do circuito é o terra, é 0 volts, tá? E aí isso me daria o valor da tensão VC. Só que a tensão VC, por sinal, é a mesma tensão que eu tenho aqui no nosso resistor R3, ó, tá? Então como é que a gente aplica, né, um método aqui do divisor de tensão? O divisor de tensão, na verdade, é uma equaçãozinha matemática, tá, pessoal? Que a gente aplica calculando da seguinte forma, ó. Se eu quero calcular a tensão em cima do R3, tá, só vale para circuitos em série, beleza? Porque o circuito em série, ele é um divisor de tensão, né? Só lembrando. Fica um pouco da tensão dos 12 aqui no R1, outro pouco aqui no R3, ó. Então, se eu quero calcular somente a do R3, sem ter que calcular o circuito inteiro, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. A gente pega o valor do R3, que é o resistor de interesse, divide pelo resistor equivalente aqui, ó, que seria a soma dos dois, e multiplica pelo valor da tensão de alimentação aqui desse ramo, beleza? Então, assim, eu não preciso calcular a corrente do circuito para depois ir multiplicando aqui pelas resistências, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A tensão em cima do extensômetro é o mesmo valor da tensão VD, tá? Então, ó, eu vou pegar o resistor de interesse, que é o extensômetro, divido pelo resistor equivalente aqui do ramo, ó, só deles dois, tá? Que no caso é o R2 mais o RSG, e multiplico pelo valor da tensão total de alimentação aqui, ó. Eu esqueci de colocar um Tzinho aqui de tensão total, tá? Então nós vamos fazer isso, pessoal, ó. Para eu encontrar o valor da minha tensão VC aqui, tá? Nós vamos considerar o valor do R3 que foi dado aqui, ó, que é 3K, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3K sobre aqui, ó, a somatória dos dois, ou seja, 2K aqui mais os 3K, que multiplica a tensão do ramo aqui, ó, que nós temos, né? A tensão que é válida para os dois resistores, que seria 12, tá? Pessoal, percebam que eu tenho K aqui do lado de cima, eu tenho K do lado de baixo, a gente pode cancelar esses Ks, tá? Eles vão ser
simplificados aqui, ó, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui vai ser 3 dividido por 5, né? E o resultado disso aqui a gente multiplica por 12, beleza? Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem esse cálculo, pessoal, 3 dividido por 5, tá? Vai dar um número quebrado e eu usei todas as casas decimais, tá? Isso aqui vezes 12, o valor que vocês vão chegar para VC vai ser 7,2 volts aqui, ó. Beleza? Então, essa seria a tensão, o potencial aqui que eu tenho no ponto C do circuito, que por sinal é a mesma tensão em cima do R3 aqui, tá? Agora, para a gente fazer a mesma coisa ali para o VD, nós vamos pegar aqui, vamos pegar a resistência do tensômetro, ó, que é 9K. Então, bora lá, ó, 9K. Esses 9K aqui vai ser dividido pela somatória dos dois, ou seja, 15K mais aqui, ó, os 9K. Beleza? Isso aqui que multiplica 12, tá? Então, nossa tensão VD aqui, pessoal, ela vai ficar, ó, 9, vamos de novo, né, simplificar o K com os Ks aqui, ó, beleza? E ela vai ficar aqui, então, 9 dividido por 24, né? 15 mais 9. Então, vocês façam aí 9 dividido por 24 e esse resultado multiplica por 12, tá? O valor que eu cheguei aqui, pessoal, dá 4... opa, trocando a cor da caneta aqui, dá 4,5, beleza? Então, nós teremos 4,5 volts aqui na minha tensão VD. Aí vocês perguntam, tá pronto? Bom, pessoal, não tá pronto porque ele pediu pra gente o seguinte, calcule a tensão entre os pontos C e D aplicando, né? Então a tensão entre os pontos C e D seria a diferença de potencial entre o ponto C e D. Então nós vamos calcular ela aqui, ó, o valor de VCD, tá certo? Vai ser então o potencial no ponto C, ó, ou seja, VC menos o valor de VD. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente vai fazer o maior menos o menor para não ficar negativo, tá? Então o valor VCD que nós vamos ter aqui, ó, ele vai ser o 7,2 menos aqui 4,5, tá? Então essa minha tensão VCD aqui, ela vai me dar exatamente 2,7 volts. Beleza? Então 2,7 volts é o valor dessa tensão que nós temos entre os pontos C e D, calculando aqui por divisor de tensão. Beleza?
Bom, e agora, pessoal, avançando aí para nossa último item aí dessa primeira parte, né? Nós temos que fazer então o cálculo ali dessas tensões VC e VD utilizando aqui a análise nodal, tá certo? Então, pessoal, eu copiei aqueles circuitos que a gente já tinha usado ali no item A, tá? Só lembrando aqui então que a tensão VC ela é a mesma tensão que está em cima do R3 e aqui a tensão VD, tá certo? Ó, vamos só fazer vamos só arrumar ela aqui. VD aqui para o segundo circuito é a tensão que está em cima do nosso extensômetro, tá? Gente, aí lembrando, né, conforme a gente viu aí nos exercícios, nas atividades aí da disciplina, a análise nodal é aquela que a gente usa a lei de Kirchhoff das correntes, né? E essa lei ela diz pra gente que a soma das correntes que chegam em um nó, aqui onde eu estou passando a minha caneta, ó, tá? É igual à soma das correntes que saem do nó. E nesse caso aqui, pessoal, tá bem fácil da gente analisar porque eu tenho só um nozinho aqui, ó. Só esse nó onde está a tensão VC, tá? Então, que fique claro para vocês que a corrente que chega no nó é essa corrente que eu chamei de I1. E aí a corrente que sai do nó é I1 também. Então nós vamos dizer que I1 por um lado é igual a I1 pelo outro lado aqui, ó, tá? Então, como é que vai ficar, né, essa nossa expressão, tá? É só uma situação aqui que eu vou colocar para vocês se lembrarem, ó. Para a gente calcular a corrente, tá certo? A gente usa a lei de Ohm, né? Ó, é tensão dividido pelo valor da resistência. Só que essa tensão, pessoal, ela pode ser a diferença de potencial no resistor aqui, ó. Quando eu falo só V, beleza? A gente já está calculando a diferença de potencial aqui, ó, como se eu estivesse medindo com um multímetro, tá? Mas essa diferença de potencial ela é feita assim, pessoal, sempre desse jeito, ó. É a tensão que você tem antes do resistor menos a tensão que você tem depois do resistor, tá? Então, se eu coloco um multímetro aqui para medir, ele já mede a tensão direto, já essa diferença de potencial. Mas para a gente calcular, a gente usa isso então, ó. Tensão antes menos tensão depois, tá? Isso dividido por R, beleza? Então vamos lá, ó. Como é que nós vamos fazer a aplicação aqui da nossa lei de Kirchhoff, tá? Então lembrando que I1, né, que chega é igual a I1 que sai. E como é que a gente calcula essa corrente I1, ó? Nós vamos equacionar ela da seguinte maneira. Tensão antes do resistor, ó, 12, tá certo? Menos tensão depois do resistor é VC, tá certo, pessoal? Ó, isso aqui dividido pelo valor do resistor que nós temos aqui, que é de 2K. Então, isso aqui é o I1 antes, tá? Chegando no nó. Agora, o que está saindo do nó aqui é o seguinte, pessoal, ó. Tensão antes do resistor, VC, beleza? Menos a tensão depois do resistor, é a nossa referência, ó. Ela vale 0, tá? E isso aqui dividido por 3K. Então, é assim que vai ficar a nossa igualdade, tá? Agora nós vamos resolver essa equação aqui, a gente faz uma multiplicação cruzada, né? Mas antes de multiplicar cruzado eu vou cancelar os K's aqui, ó. Tem um K antes do igual, um K depois do igual, a gente pode simplificar eles dois. Sobra só 3 aqui então, né, pessoal? Então a gente multiplica aqui cruzado, ó, vai ficar assim, né? 3, beleza? Então vamos lá bem passo a passo, ó. 3 que multiplica 12 menos VC, tá? É igual 2 que multiplica VC menos 0, ou simplesmente 2VC aqui, ó, tá? Resolvendo essa equação, pessoal, nós vamos ter aqui que 36 menos 3VC é igual 2VC. Beleza? 2VC. Vou pegar esse menos 3, jogo para o lado direito aqui positivo, né? Então vai ficar 2VC mais 3VC aqui, isso daria 5VC. Confere, pessoal. Então, nós vamos ter aqui que 36 é igual a 5VC. Então, para a gente encontrar o valor do VC, a gente pega esse 5 aqui e passa dividindo 36, né, pessoal? Então, se eu fizer VC, é igual 36 sobre 5, tá? E se vocês fizerem aí esse cálculo, tá certo? Ó, 36 dividido por 5, podem fazer aí que isso vai dar 7,2 volts, que é o mesmo VC que a gente vem calculando aí desde então, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o circuito 2, ó, nós vamos calcular o nosso VD, aplicando a lei de Kirchhoff, tensão antes menos a tensão depois, ó, então nós vamos colocar aqui 12 menos VD, tá? Isso dividido pelo resistor que está, né, no meio dessa diferença de potencial, né, 15K, ó, tá?
Isso vai ser igual VD, que eu tenho aqui, menos a tensão depois do resistor, né, que é a nossa tensão da referência, 0, sobre a resistência entre eles, que é a resistência do tensômetro, ó, que vale 9K. Tá? Do mesmo modo, eu vou simplificar os Ks aqui. Vamos multiplicar cruzado, tá? Para ficar igualzinho. Então, nós vamos ter aqui, ó, 9, que multiplica 12 menos VD, né? E aí a gente vai concluindo, ó, é igual a 15 VD, tá? Vamos multiplicar aqui, né? Vamos distribuir aqui essa nossa... vamos aplicar distributivo aqui, né? Se eu multiplicar 9 aqui vezes 12, pessoal, isso aqui dá 108, tá? Menos 9VD. E isso é igual a 15VD aqui, tá? Fazendo do mesmo jeito, jogo 9 para lá, ele vai positivo. Então nós vamos ter aqui que 108 é igual a 24VD, tá? Então a nossa tensão VD ali no nó, né? Ela vai ser 108, tá? Dividido aqui, né? Ou seja, sobre 24, tá? E se vocês fizerem esse cálculo aqui, o nosso VD vai dar o mesmo resultado que a gente teve anteriormente, que dá 4,5, ok? Então, para a gente concluir esse item de vez aí, tá? Nós vamos fazer aqui, então, a tensão VCD, dessa vez calculada pela análise nodal, 7,2 menos aqui os 4,5. Então, a nossa tensão VCD, ela dá exatamente os mesmos valores anteriores, que é 2,7 volts aqui, ó. Beleza? Então, a gente resolveu aí pelos 3 métodos de cálculo, tá? Não sei a opinião de vocês, mas eu achei aqui que pela análise nodal foi a forma mais fácil, tá? Então a gente vai precisar desses cálculos ainda para a etapa 2 desse exercício e vocês vão ver que eu vou utilizar a análise nodal, tá? Mas essa daqui, né, das correntes, eu não achei ela muito viável, ela deu um pouquinho mais de cálculo, embora não seja difícil, tá? E aí essa primeira aqui também por divisor de tensão é fácil de aplicar, né? De qualquer modo, as 3 aí são bem tranquilas. Beleza, pessoal? Resolvido aqui então esse item 1.1, agora nós vamos avançar para o item 1.2 aí desse nosso mapa. Vamos lá.